Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje contamos com a presença e participação nesta emissão de Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, antes de mais, vamos deixar uma vez mais aqui referência ao mail, através do qual podem colocar perguntas e sugerir temas para serem abordados neste espaço. Nós é europa@rtp.pt. Marco Teles, o primeiro tema de que vamos falar tem a ver com a aprovação de um pacote de investimento, muitos euros do orçamento da União Europeia para projetos do programa LIFE. Antes de mais, o que é o programa? O programa LIFE, como sabe, portanto, é um instrumento de financiamento que a União Europeia dispõe, vocacionado precisamente para o domínio do ambiente e da ação climática. E, portanto, este pacote de investimento que foi agora aprovado, nós estamos a falar de mais de 280 milhões de euros, que depois irão desencadear um investimento total de quase 590 milhões, dizem respeito, no fundo, a 120 novos projetos do programa LIFE. E aqui também a notícia, a ideia de trazer hoje cá esta informação é porque entre estes programas 4 são portugueses e um deles é-nos bastante caro, é o chamado LIFE Dunas, que é um programa, como se percebe logo pela designação, será aplicado precisamente no Porto Santo. Portanto, a ideia apresentada pela equipa que estará à frente deste projeto é que irá-se procurar, no fundo, melhorar a resiliência dos ecossistemas das dunas do Porto Santo aos impactos das alterações climáticas e, no fundo, o que se pretende também aqui é restaurar as dunas que estão em maior risco e também plantar, segundo o projeto, cerca de 40 mil amostras de flora nativa e, simultaneamente, controlar um problema que também nós temos aqui na nossa floresta, como se sabe, que é, portanto, o controle das espécies invasoras, não é? É sempre, até nós nos nossos pequenos jardins em casa, não gostamos nunca de ter as espécies invasoras e, portanto, é um programa muito importante, obviamente, e uma vez o LIFE a dar aqui um contributo para a gestão ambiental. Outro tema que podemos ligar também ao ambiente tem a ver com consultas públicas que foram lançadas pela Comissão sobre legislação europeia em matéria de clima. Exatamente. Portanto, este tema trouxe-o cá porque está relacionado também com esta questão do LIFE, como é óbvio, e, portanto, estas consultas públicas que foram agora lançadas estão muito relacionadas com a área climática. Portanto, são consultas que, no fundo, sobre áreas que vão permitir concretizar, no fundo, o Pacto Ecológico Europeu e alcançar este novo objetivo que foi proposto da União Europeia de alcançarmos, portanto, uma redução de 55% nas emissões de CO2 já em 2030. Portanto, isto recapitulando, porque isto é algo que nós temos falado aqui várias vezes no programa, mas acho que nunca é demais recordar, há um objetivo final da União Europeia, que é nós alcançarmos a neutralidade carbónica até 2050. Acontece que 2050 aparentemente é distante, mas nós temos que começar a trabalhar já. E, portanto, havia aqui também, digamos que, etapas intercalares. Uma delas seria já em 2030 reduzir em 40% as emissões de CO2, mas em setembro a Comissão avançou com esta ideia no seu discurso sobre o Estado da União de avançar, ir um bocadinho mais longe, ser mais e reduzir ambicioso. já em 55%. Aliás, o Parlamento Europeu quis até ir mais longe e propõe alcançarmos já uma redução de 60% já em 2030. Portanto, isto para dizer o quê? 2030 é já amanhã, portanto, é já livrar da esquina e, portanto, há aqui 4 consultas públicas. Eu iria destacar apenas uma delas que me parece importante, que tem a ver com o dia-a-dia dos cidadãos, que é uma consulta sobre as emissões de CO2 dos automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros. Portanto, nós sabemos que os transportes, a questão da mobilidade será absolutamente fundamental para se alcançar estas metas, exatamente, e, portanto, a sugestão que estava aqui a dizer é um bocadinho como já disse aqui noutras situações, nós queremos e devemos ser cada vez mais participativos no próprio projeto de construção da União Europeia, e isso não passa apenas por participar nas eleições europeias de 5 em 5 anos, portanto, há muitas formas de nós participarmos. E esta é uma delas. Uma delas até é mandar um mail para o programa Nós Europa, com participações, mas esta é uma delas, é participar nestas consultas públicas, porque, repare,
A própria Comissão quer implementar a legislação nova até julho de 2021, mas também tem dúvidas do caminho a seguir. Portanto, nós podemos fazer a legislação mais restritiva em relação às emissões de CO2 dos automóveis novos, eventualmente irão ser produzidos, mas também pode-se apostar em dar incentivos, por exemplo, para a solução que é a eletrificação, portanto, para os automóveis elétricos. E, portanto, este, no fundo, é uma espécie de inquérito que se preenche em 3, 5 minutos, no máximo, coloca estas questões e, no fundo, nós, ao participarmos nesta consulta pública, estamos a dar também a nossa orientação para a Comissão Europeia para seguir, no fundo, para o caminho a seguir e que corresponda aos desejos, no fundo, da própria população. Vamos então participar, Eu penso que sim. acedendo... Basta procurar no Google, talvez seja mais fácil pôr consultas públicas da União Europeia. E vão aparecer as consultas. Pronto, não fazendo publicidade, mas obviamente procurando também no Europe Direct Madeira, nós temos sempre essa informação. Também recentemente foi aprovada a ajuda europeia para dar resposta a algumas crises, algumas situações de catástrofe em alguns países da União Europeia. Nós estamos a falar, portanto, de uma aprovação nesta semana, na segunda-feira, por parte dos membros da Comissão dos Orçamentos, assim se chama, que aprovaram um pacote de 823 milhões de euros em ajuda europeia para dar resposta aqui a várias situações, desde logo ao terremoto relativamente recente da Croácia, às cheias na Polónia e à questão da crise pandémica. Isto ao abrigo de quê? É através do chamado Fundo de Solidariedade da União Europeia, e apenas para fazer aqui um ponto da situação, este Fundo de Solidariedade estava inicialmente feito, aliás, a Madeira já beneficiou na questão dos incêndios, para as situações de desastres naturais, por exemplo, terremotos, cheias, incêndios, portanto, situações ligadas muito à questão da natureza. O que aconteceu é que, atendendo a esta situação da pandemia, o combate também, no fundo, à situação pandémica pode ser contemplado neste Fundo de Solidariedade. E foi solicitado por muitos Estados-membros. Neste caso, o que é que aconteceu? No total foram 19 Estados-membros e 3 países candidatos, portanto, a Albânia, Montenegro e Sérvia, que solicitaram, portanto, ao abrigo deste Fundo de Solidariedade, assistência para combater os efeitos da crise pandémica, sendo que destes 19, 7 fizeram uma requisição de pagamentos antecipados. Entre eles está Portugal e, portanto, ao abrigo desse pedido, nós iremos receber, a curto prazo, cerca de 37 milhões de euros que irão complementar todas as outras ferramentas que estão agora ao dispor no combate à crise pandémica. Vamos falar de cinema europeu. A União Europeia aposta na divulgação do cinema produzido nos Estados-membros e a crise pandémica também possibilitou a realização de uma exibição no âmbito de um festival, digamos. Exatamente. Aliás, porque está, obviamente, esta situação decorre da crise pandémica e obviamente que o setor da cultura tem sido um setor, infelizmente, muito afetado por esta situação. O que se passa é que esta mostra de cinema europeu iria agora em 2020 para a sua segunda edição. Teria lugar no Porto, em maio. Foi a situação que tivemos a primeira vaga e, portanto, o projeto foi cancelado. Pensava-se que agora, no final do ano, haveria condições para retomar este projeto. E não é assim. Não foi possível devido à situação da segunda vaga e, portanto, a representação da Comissão em Portugal e a rede Unice Portugal também decidiram então que passariam para o mundo virtual, dando assim no fundo a possibilidade de as pessoas, não tendo que se deslocar fisicamente a um cinema, possam no fundo assistir aos filmes que seriam exibidos nesta mostra de cinema europeu e contempla 6 produções de 6 Estados-membros, portanto, Áustria, França, Hungria, Luxemburgo, Polónia, Portugal e a República Checa. E faço a correção, não são 6, são 7. Portanto, obviamente Portugal está aqui também representado e tudo isto ocorre online. Uma vez mais fica aqui a sugestão, ir ao Google, procurar Festival Europa 6.1 e irá aparecer todo o cartaz da iniciativa, o link para uma plataforma, filmes, que é a plataforma Jangada VOD, e aí as pessoas podem escolher. O fim de semana está aí, porque não assistir a cinema europeu em casa, no conforto do lar e participar também. Online serão também os debates sobre a Europa 2021, que arrancaram já. Arrancou precisamente ontem. Ontem foi sobre o tema Europa Social, a bússola da recuperação económica. Foram convidados
o Comissário Europeu do Emprego e dos Direitos Sociais, o Sr. Nicolas Schmit, e também a Ana Mendes Godinho, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e, portanto, a iniciativa de ontem enquadra-se num conjunto de debates que são 4 ao todo. O próximo terá lugar já na próxima segunda-feira, dia 23. Haverá um outro ainda no dia 30 e depois de 9 de dezembro. E que tem a ver com o quê? Tem a ver com esta situação que vamos ter e que se calhar muita gente até ainda não se apercebeu, não tem passado de alguma forma despercebido, mas Portugal em janeiro assume a presidência do Conselho da União Europeia. Portanto, nós vamos suceder no fundo a Alemanha, que é o Estado-membro que tem a gestão agora da presidência do Conselho da União Europeia, e nós em janeiro, até junho, nos próximos 6 meses, vamos ter, portanto, essa responsabilidade. E portanto, é a vontade de envolver uma vez mais o cidadão nestes debates. E é a vontade de envolver os cidadãos e alertar, no fundo, para temas que serão fundamentais na presidência portuguesa nesses 6 meses. E repare, não é à toa que estes temas surgem. Portanto, o primeiro, como disse, foi a Europa Social já na passada quinta-feira. O de segunda-feira é muito atual e será um tema para o futuro, que é a Europa Verde, a neutralidade climática em 2050. Há aqui um terceiro tema que acho muito inteligente, até pela questão histórica, que é Europa Global, a força da nossa parceria União Europeia-África. Portanto, este debate irá ter lugar no dia 30 de novembro às 14. E, por último, a Europa Digital, porque, como sabe, é também uma prioridade, uma das apostas da transição digital. Portanto, apostar na década da educação digital. Portanto, isto será fundamental. Há várias coisas que são prioritárias agora nesta década, que é a questão a transição energética, a transição ecológica e a transição digital. Portanto, são áreas fundamentais para a década que vamos ter aí pela frente. É com alguma ansiedade que aguardamos pela chegada da vacina, não é? Ela aparentemente até já para está a Covid-19, aí, não é? Portanto, mas parece que há bons sinais e a Comissão Europeia tem apostado em contratualizar ou aprovar a contratualização da compra de quantidades assinaláveis de vacinas. Sim, portanto, tudo isto resulta de uma estratégia já delineada há bastante tempo. Nós, na primeira vaga, havia o desejo da vacina, mas todos tínhamos a consciência que descobrir uma vacina para uma doença desta natureza é algo que demora muito tempo. Há vacinas que levaram quase 10 anos a serem produzidas e autorizadas, não é? E, portanto, há aqui uma luz muito significativa ao fundo do túnel, e a verdade é que a Comissão Europeia já aprovou, no fundo, 5 contratos com empresas farmacêuticas. A última foi com a farmacêutica europeia CureVac, que prevê a aquisição de 225 milhões de doses e ainda uma opção de requerer 180 milhões de doses suplementares, uma vez comprovada a segurança e a eficácia dessa vacina. Portanto, neste momento há pelo menos já 2 cujos resultados já foram anunciados de cerca de eficiência de 95%, o que é muito bom. A Pfizer e a Moderna, não é? Exatamente, e portanto, tudo indica que, de facto, sem obviamente muito menos eu, não é? Não vamos comprometer com datas, mas tudo indica que, de facto, em 2021, de facto, vamos ter vacinas no terreno, e daí que já tínhamos também dado conta aqui no programa. Houve até já, em outubro, tem havido reuniões coordenadas pela Comissão Europeia, que será absolutamente fundamental neste aspecto, que é definir estratégias nacionais de vacinação. Portanto, que a vacina está aí para chegar, não há dúvidas. Que a Comissão fez bem em chegar-se à frente, foi a forma de, no fundo, repara, cada Estado-membro não teria a capacidade por si só, se calhar, de adquirir estas vacinas, ou teria que as fazer a um preço muito mais caro, e, portanto, o que a Comissão faz é, no fundo, adquirir as vacinas em bloco e a preços, no fundo, muito mais competitivos, e também, desta forma, ajudando os próprios laboratórios a acelerar todo o processo de investigação e descoberta da vacina. E, portanto, será fundamental que hajam estratégias de vacinação adequadas, desde logo porque não é de um momento para o outro que se vacinam 8 ou 9 milhões exatamente, de pessoas de um momento para o outro. Há de haver prioridades, escalões, sendo certo que ainda há muitas dúvidas, não se sabe se uma vacina é suficiente, se implicará um reforço ou não, quanto tempo terá validade. Portanto, há muitas perguntas ainda para as quais nós não temos ainda resposta, mas a coordenação da Comissão em relação a essas estratégias de vacinação será absolutamente necessário. Sendo certo, Marta, que me permita que relembre aqui esta questão, temos que estar preparados que
Paralelamente à apresentação dessas vacinas, vamos ter quase que em simultâneo a decorrer campanhas de desinformação não tenho dúvidas, absolutamente incríveis sobre esta matéria. Portanto, já se ouve falar. E que já se ouve. Eu compreendo que são perfeitamente legítimas as dúvidas que as pessoas possam ter. Eu também as tenho, mas quando chegar à altura há aqui uma palavra da União Europeia, da Comissão Europeia, que obviamente, e existem agências, nomeadamente a Agência Europeia do Medicamento, as vacinas não virão cá para fora se não comprovadamente se não forem seguras, e portanto há que ter também aqui a confiança e encontrarmos neste meio termo, no fundo, haver aqui alguma gestão e algum bom senso, não é? A semana passada anunciamos com algum agrado que tinha sido aprovado o quadro financeiro plurianual 21-27 e o Fundo de Recuperação. A verdade é que 2 países bloquearam a sua concretização, e falamos da Hungria e da Polónia. Realmente nós estamos todos ansiosos para se desbloquear o quadro financeiro plurianual, que é já para 2021. E temos depois todo o plano de recuperação. Estamos a falar no todo de 1.800 mil milhões de euros, portanto um valor do qual não há memória na história da União Europeia e de que todos os Estados-membros precisam e, portanto, irão beneficiar. Este pacote tinha sido aprovado. Acontece que houve aqui a situação muito vincada por parte do Parlamento Europeu, que pretende, e no meu entender bem, já aqui o referi várias vezes, que a atribuição, nomeadamente dos fundos relacionados com o quadro financeiro plurianual, estejam, de certa forma, dependentes do respeito pelos princípios do Estado de Direito de cada Estado-membro. Portanto, o Parlamento Europeu não abre mão desta situação. Um Estado-membro, para receber as verbas da União Europeia, terá que respeitar os valores de um Estado de Direito. E o que acontece é que há aqui um entendimento de Estado de Direito um pouco diferente por parte da Hungria e da Polónia, considerando que é subjetivo, considerando que pode ser um tema importante, mas que acha que não deve haver condicionalidade da entrega de fundos em função do exercício desse Estado de Direito, e, portanto, eles exerceram esta possibilidade de certa forma, bloquear esta situação, e a verdade é que havia uma expectativa que na reunião que houve ontem informal dos 27 Estados-membros do Conselho Europeu, ainda que por videoconferência, havia uma expectativa que houvesse algum desenvolvimento em relação a esta matéria. Mas não aconteceu. É preciso dizer que também ontem isto não era um ponto de ordem de trabalhos, o tema aqui era a pandemia, a resposta à pandemia, e de facto até tentou-se de certa forma evitar esta temática. O que se está a pensar é que em dezembro, sim, numa reunião formal dos chefes de Estado e de Governo do Conselho Europeu, se consiga desbloquear esta situação e também com muita fé na presidência do Conselho da União Europeia, que está neste caso nas mãos da senhora Merkel, com toda a experiência política que ela tem, que ela possa desbloquear esta situação e encontrar aqui um compromisso com a Polónia e a Hungria, que inclusivamente esta semana parece ter reunido aqui um parceiro, a Eslovénia, que também não irá, de certa forma, ajudar a situação. Mas eu creio que estamos todos, como a Marta referia bem, estamos todos aqui no mesmo barco, todos necessitamos destes fundos europeus o mais rapidamente possível e, portanto, estou com esperança que, efetivamente, na próxima reunião esta situação esteja desbloqueada. Finalmente, uma antevisão daquilo que vai acontecer na sessão plenária de 23 a 26 de novembro do Parlamento Europeu. Esta antevisão apenas para dizer que a sessão plenária tem já uma ordem de trabalhos entre o dia 23 e 26 do Parlamento Europeu, e há aqui um tema que vai ser debatido logo na segunda-feira, dia 23, que são, portanto, as formas de combater o problema dos sem-abrigo na Europa. E reparem que neste momento nós já temos os registros de 700 mil sem-abrigos na Europa, um número que aumentou em cerca de 70% na última década. Portanto, é algo que não acontece só no nosso país, acontece também nos Estados-membros mais ricos e mais abastados, e portanto trouxe apenas cá esta temática porque achei que era realmente um tema que me parece bastante interessante e que merece, obviamente, a atenção de todos e dos Estados-membros, no sentido de se conseguir encontrar, não sei bem como, mas conseguir encontrar aqui uma resposta para esta situação. Marco Teles, ficamos por aqui, voltamos a encontrar-nos em breve. Muito obrigado, um bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana.